Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou gravar um vídeo aqui. Já tem um tempinho, né, que eu comecei a testificar experiências da minha vida e a palavra de Deus na rede social. Quando eu dei início a tudo isso, eu sabia que eu estava entrando em um campo minado. Porque falar das coisas que Deus fez e das coisas que Ele já fez na nossa vida e falar das coisas que Ele faz ainda nos dias de hoje é uma arma contra o inferno. E quando nós temos uma bagagem do mundo, como eu tenho, porque eu sou cristã, mas eu não nasci num berço evangélico, né? Eu me tornei cristã quando a minha filha nasceu. Eu tinha já 23 anos. Já conhecia muito a Cristo, mas conhecia ele de ouvir falar, né? Assim como Jó relata, né, antes da experiência que ele teve com Deus, que ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu também conhecia a Cristo de ouvir falar. E ele sempre me chamava, mas meu coração duro, minha mocidade, muitas coisas me prendiam a não querê-lo, né? E ele nos dá esse livre-arbítrio. Mas depois que eu conheci a Cristo, muita coisa foi mudando na minha vida. E foi mudando, né, gradativamente, cada tempo acontecendo coisas novas. Mas desde o dia que eu aceitei a Jesus e me batizei, na verdade, acho que desde o dia que eu nasci, né, o inferno sempre se levantou contra a minha vida. Por quê? Porque todos nós, não estou falando só de mim, todos, a humanidade, ela tem um projeto. Deus tem um projeto na vida do ser humano. O primeiro projeto é a salvação. O desejo do coração do Senhor é salvar a todos. Ele não quer que nenhum se perca. E ele nos criou para o adorá-lo, né? Para que nós venhamos adorá-lo independente da situação que nós passamos. Então, quando nós determinamos aceitar Jesus e adorar a ele, o inferno sabe que ele perdeu uma alma. Alguns aceitam Jesus, serve por um tempo, e infelizmente, devido a alguma coisa da vida, volta para as práticas do velho homem. Outros vai, vem, e assim ficam. E o Senhor sempre dá oportunidade. Outros, o Senhor dá várias oportunidades, mas chega uma hora também que ele cessa. Porque Deus, ele tem limite, né? Com Deus não se brinca. E isso nós vemos com várias pessoas, famosos, não famosos, porque para Deus não existe fama, existe ser humano. E eu fiz um relato aqui há alguns dias, e esse relato testificando coisas que eu já passei e que eu passo. E esse relato, mais uma vez, o inferno se levantou. Só que eu falo para você, desde o dia que eu passei a vir para a rede social, e desde o dia que eu fiz uma oração falando para Deus fazer segundo a sua vontade na minha vida, foi aonde comecei a ter o interesse nas redes sociais. Eu sempre gostei de redes sociais. Sempre gostei de postar fotos, de postar meus passeios, de postar os meus cultos, de postar quando eu tinha meus bebês, de postar coisas boas e às vezes também me desabafar de coisas tristes. Mas quando começa a falar do reino, aí sim o inferno se levanta. Enquanto você está postando da sua vida, natural, as pessoas vão comentar, as pessoas vão falar, mas vai ser pessoas que gostam de você, quem não gosta de você nem vai curtir e a vida segue. Só que quando você começa a falar do reino, aí sim o inferno se levanta. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do inferno. E estou falando da luta que nós passamos a ter quando nós servimos a Deus. Porque ali o apóstolo Paulo fala em Efésios, né, 6, que a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos reinos celestiais. Nós sabemos que o inferno se levanta, mas existe um detalhe. Tem pessoas que deixam o inferno usar ela. E isso tem acontecido na minha vida.
E eu vejo também, é muito interessante servir a Deus. Nossa, é maravilhoso. Porque o reino espiritual, ele vai começando a agir em seu favor. Porque existe tanto a lei de Deus como a lei dos homens. E o homem, ele se esquece disso. Ou às vezes o homem acha que só existe a lei do homem ou só existe a lei de Deus. Não. Nós estamos debaixo da lei do homem, de Deus primeiramente, e a do homem. Então, as pessoas até muitos aí fazem o que quer, né? Segue pelos caminhos da vida que desejam. E outros seguem pelo caminho bom, uns pelos caminhos ruins. E desde que eu comecei isso, muita coisa aconteceu na minha vida. Muita, e muito choro, muita confusão da mente, porque a gente fica confusa. Tem mudanças que são muito rápidas, mas tem mudanças que são muito boas, são libertadoras. E eu vejo Deus assim me libertando, sabe? Me libertando de passado, de pessoas que não me amam, de pessoas que me amam, mas me amam até onde convém a ela, porque o mundo é assim. Nós vivemos num mundo egoísta. A pessoa serve, tem pessoas que só servem enquanto ela tem utilidade na vida do outro. Quando ela passa a não ter mais essa utilidade, ela é descartada. Isso eu já fui descartada várias e várias vezes. Mas, amém. A gente segue, o importante é você não ser descartado por Cristo, por Deus. E eu tenho visto isso, sabe? O inferno se levantar, usando pessoas. E eu tenho usado as armas que a mim cabe, a da justiça de Deus e a da justiça do homem, porque a gente também tem que ter sabedoria. A gente não pode deixar o inferno te intimidar, porque ele quer intimidar. O inferno, ele quer que você se cale, que você não testifique o que Deus fez na sua vida, que você não testifique o que você já passou, das situações que Deus te libertou, que Deus te livrou. Ele não quer que você testifique milagres, porque o milagre vai acender a esperança no coração de alguém que está hoje, nesse momento que estiver assistindo esse vídeo, desenganado. Então, o milagre, ele é transformador. Quem me conhece, que vai assistir o vídeo, sabe de algumas coisas que Deus fez na minha vida. Eu exponho aqui, mas eu não preciso expor, porque quem me conhece verdadeiramente sabe. E quem me conhece e conhece o meu passado também sabe o que eu fiz lá no passado. Sabe que eu fui do mundo, que eu fui namoradeira, que eu engravidei na adolescência, que eu casei na adolescência. Sabe de tudo isso. Mas o meu passado, para Cristo, não importa. Eu sofro consequências do meu passado. É o que eu falo para o meu esposo, né? Que nós vamos pagar as consequências. É a lei da semeadura. Tudo que você fez de bom, de ruim, a gente vai colher. Mas eu colho muitas coisas boas. Porque eu não escondo o meu passado. Eu não maquio o meu passado. Fala direito, que senão eu não entendo. Não. Eu não maqueio o meu passado. O meu passado existiu. E existe. Ele está lá atrás, mas ele existe, faz parte da minha história. Mas eu tenho que me preocupar com o meu hoje e com o meu futuro. Porque é o meu hoje e o meu futuro que vai garantir a minha salvação. Então, o que eu fiz lá no passado, desde o dia que eu nasci até o dia de eu me batizar, o Senhor fala que caiu, que está no mar do esquecimento. Eu só vou lembrar se eu quiser relembrar ele. Se eu quiser voltar pro mundo, se eu quiser voltar a me prostituir, se eu quiser voltar a ser namoradeira, se eu quiser voltar a fazer coisas erradas, se eu quiser voltar a mentir, se eu quiser voltar, é eu que vou procurar isso para minha vida. Não é Deus que vai colocar, eu procuro. Eu procuro o caminho bom, o caminho ruim. Só que o ser humano, ele não entende isso. Aí aquele ser humano que é usado pelo demônio, ou às vezes é quase o demônio, ele quer trazer o seu passado a todo tempo, quer ficar te acusando, né?
quer ficar falando. E fala. E você deixa falar, porque quem tem boca fala o que quer, né? Mas quem tem Cristo não pode aceitar, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico. Você não vai lá tirar satisfação, bater boca, se rebaixar. Não, você vai agir conforme o certo, conforme a lei do homem determina. Você vai agir. Muitas pessoas têm perdido sua vida, primeiramente porque não estão em Cristo, segundo, porque não procuram a justiça terrena. E aí deixa Satanás fazer o que quer com a sua vida. E isso nós não podemos baixar a guarda. Não podemos. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Um Deus que basta fazer assim, ó, e tudo se acaba. Um Deus que tem o poder de falar, haja, e um mundo, um universo se formar. Falar, haja, e formar a luz. Falar, haja, e criar a natureza. Haja, e criar a divisão dos mares. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pegou o homem do barro, do pó, e criou o barro e formou e soprou o fôlego de vida nas narinas. Um Deus que criou a mulher da costela de um homem. Sabe? É desse Deus que nós falamos. E é esse Deus que o inferno, ele teme. E ele não quer que seja falado. Porque ele sabe que incomoda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por muitos anos, muitos, eu fiquei calada. Porque eu tinha mesmo rabo preso. E quando você tem rabo preso, você tem medo. Mas quando você não tem o que temer. Segue a vida. Eu não tô voltando aqui pra rede social, sabe? Pra causar. Seja o que a pessoa quiser ouvir, entenda. Eu só tô falando porque o Senhor nos dá essa estratégia. Muitas vezes as pessoas que estão ao meu redor não entendem. Porque as pessoas que estão ao meu redor, Deus tem outro propósito na vida. Né? Eu entendo isso. Cada um, Deus tem uma chamada. Na vida do meu esposo, Deus tem uma chamada. Na vida da minha família, Deus tem uma chamada. Na vida dos meus filhos, Deus tem uma chamada. Só que na minha vida, eu vou viver a chamada que Deus tem. Eu vou viver. Porque eu vou sofrer as consequências de não viver. Não as consequências aqui da terra, mas as consequências perante Deus. Eu vou viver naquele grande dia, quando ele vier buscar o seu povo, eu vou prestar conta do que eu fiz, entendeu? E do que eu não fiz por medo, por covardia, por aceitar as pessoas te julgarem. Sendo que a palavra do Senhor diz que nós seríamos perseguidos, nós seríamos caluniados, nós seríamos julgados, entendeu? E tudo isso diz, mas muitos não querem pagar o preço. Porque é difícil, pagar o preço é difícil. É difícil. É você se expor mesmo. Entendeu? Mas eu sei que para tudo tem um limite. Nós temos que ser prudentes, vigilantes. Mas é isso. Então, se o Deus que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para se responsabilizar por tudo. E é isso. Eu quero ler uma palavra que desde cedo Deus colocou em meu coração, para não ficar só nas minhas palavras, porque o que faz efeito em tudo que nós falamos é a palavra de Deus. Porque o que eu falo, você pode acreditar ou não. Mas a palavra de Deus não tem como mudar ou distorcer. Ela é fiel e ela é verdadeira. E eu quero ler aqui Jeremias 33, que diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor. A palavra de Deus diz, ela é clara. Clama ao Senhor e responder-te-ei. Ele irá responder. E ele irá anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que Deus faz com aquele que clama, com aquele que confia, com aquele que obedece. Deus, ele é poderoso e ele é maravilhoso.
eu decidi seguir um rumo da minha vida. E como eu falei, não é fácil, não será fácil. Mas eu sei que é gratificante. Deus me tirou de perto de algumas pessoas, não estou tão longe, mas tirou eu do lado, assim, sabe? Do caminhar junto. E é isso. E amém por isso. E vamos seguir. Porque a rede social é um meio de comunicação. Então nós temos que falar sem expor, mas falar a realidade. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor continue derramando das ricas bênçãos sobre a sua vida e sobre a minha vida. Beijo e a paz. Boa noite.